Bom, vamos pular direto para essa história que é, no mínimo, inacreditável. Imagina só o mundo no ano de 1957. A aviação comercial ainda estava engatinhando, não existia GPS, esquece telefone celular ou internet, e as estradas pelo mundo eram, sendo bem otimista, totalmente imprevisíveis. E é exatamente nesse cenário quase hostil que três jovens escoteiros brasileiros, o Antônio Gabriel, o Paulo Pinheiro e o Everardo de Melo Nogueira, decidem embarcar numa jornada épica. Eles cruzaram 3 continentes a bordo de um Jeep Willys fabricado aqui mesmo no Brasil. Nesta nossa análise visual, a gente vai desbravar a Expedição Baden-Powell. Foi uma aventura de pura coragem que testou os limites humanos e mecânicos numa escala global. Bora lá? Para estruturar nossa conversa hoje, o roteiro está dividido em 5 partes. Primeiro, a grande expedição Scout. Depois, vamos falar da máquina, o Jeep Willys Nacional. Em seguida, a passagem pela Ásia e África selvagem, as marcas da história antiga no caminho e, por fim, o retorno pelas Américas. Começando pela primeira parte, a grande expedição Scout. A dimensão do que esses três, o Antônio, o Paulo e o Everardo, tentaram fazer é monumental. A ideia não era só fazer uma viagenzinha de carro. Era uma missão transcontinental para unir o escotismo mundial, batizado em homenagem ao fundador do movimento, Robert Baden-Powell. A ambição ali era desbravar o desconhecido, na base da confiança mútua e, claro, rezando para que o equipamento aguentasse o tranco. E para você ter uma ideia da loucura, dá uma olhada na escala geográfica dessa rota. Cidades como Rio de Janeiro, Cidade do Cabo, Nairobi, Khartoum, Cairo e na volta Santiago, Lima, Bogotá, Caracas, literalmente indo do extremo sul da África até o Egito, passando pela Europa e depois encarando a monstruosa Cordilheira dos Andes na América do Sul. Ler essa lista rápida hoje é moleza, né? Mas em 1957 cada um desses trechos exigia semanas de planejamento, navegação na bússola e, honestamente, muita intuição. E o clima da viagem transparece nos pequenos detalhes. Olha que sensacional esse painel circular montado direto no pneu de estepe do Jeep. Ele viajou completamente forrado de distintivos de escotismo. Cada pedacinho de pano desse aí representa uma tropa diferente, um aperto de mão, uma comunidade que eles conheceram no caminho. Gente, essa era a verdadeira rede social dos anos 50. Esse contato humano era o combustível que mantinha os caras seguindo em frente quando o asfalto simplesmente desaparecia. Agora vamos para a segunda parte, a máquina. Porque, convenhamos, para cobrir tudo isso, eles dependiam de um quarto membro da equipe, o nosso lendário Jeep Willys Nacional. Bancar uma odisseia dessas não era brincadeira. Então, eles precisavam de patrocinadores. E para isso, tinham que provar que o equipamento era bom. Olha essa composição da foto oficial. Tem a barraca de lona esticadinha, a bandeira do Brasil hasteada com maior orgulho e o jipão lá atrás com a frase "Peças Brasileiras" estampada na lateral. Era obrigação deles reportar cada passo e mostrar que estava tudo sob controle. E os diários confirmam que a máquina entregou tudo e mais um pouco. O relato deles é fantástico, olha só. Paulo se paramentou todo para que eu fizesse uma foto oficial com o Jeep, a barraca e a bandeira do Brasil. A propósito, a indústria nacional estava de parabéns. Foram raras as peças que causaram algum problema. Isso é um baita testado, né? No fim das contas, a viagem foi um teste de fogo absurdo para a nossa indústria automotiva, que estava só começando. E o Jeep provou ser um monstro de resistência. Avançando para a nossa terceira parte, Ásia e África selvagem. Quando eles entram no continente africano, os desafios mudam completamente de figura. O contraste aqui chega a ser cômico. De um lado, você tem macacos fazendo a festa em cima do Jeep verde e amarelo, pendurados no capô, brincando no espelho, e logo do lado uma placa com letras vermelhas gigantescas gritando "Cuidado, todos os animais selvagens são perigosos". A natureza ali não era um zoológico, sabe? Era uma força bruta, viva, que exigia que eles ficassem alertas 24 horas por dia. E claro, a imersão cultural foi indescritível. Imagina a cena, um dos escoteiros de bermuda e óculos escuros posando na maior tranquilidade no meio do nada, com guerreiros locais segurando aqueles escudos imensos. São esses encontros pacíficos no meio de estradas de terra que capturam a alma dessa exploração. Conhecer o mundo com respeito e curiosidade. Mas o diário de bordo não é só sobre perrengue, tem muita poesia também. Tem um trecho que diz: "Éramos despertados pelos pássaros, cujos cantos e cores nos deslumbravam ao amanhecer. Naqueles dias nas Cataratas Vitória, só dormíamos em plena floresta. Era outro mundo." Pensa no nível de maravilhamento. Essa conexão com a natureza quase intocada fazia esquecer as horas intermináveis de cansaço no volante.
E só de olhar para essa imagem aérea colossal das Cataratas Vitória, dá para entender o impacto que isso teve neles. É uma fenda gigantesca na Terra com uma quantidade absurda de água, levantando uma névoa que você vê de quilômetros. Dormir ali, no meio da floresta, do lado de uma das maravilhas do mundo, coloca em perspectiva o privilégio que foi vivenciar esse cenário. E assim chegamos à parte 4, marcas da história antiga. Deixando o centro e o sul da África, eles começaram a subir rumo ao norte, para o Egito. E a paisagem natural começou a dividir espaço com monumentos criados pelo homem, como as icônicas pirâmides. E nossa, a escala das coisas é de explodir a cabeça. Seja parando o jipe do lado de um baobá gigante ou avistando picos milenares como o Kilimanjaro, o jipe parece um carrinho de brinquedo perto da grandiosidade desse continente. A natureza simplesmente engole o veículo. Mas aí, de repente, a escala inverte. Olha esse registro nas ruínas de Karnak, no Egito. O escoteiro está ali de braços cruzados, minúsculo no meio das pernas de uma estátua de pedra colossal construída há milênios. Dessa vez não é a árvore ou a montanha, é a própria criação humana antiga, deixando o homem moderno pequenininho. É o tipo de imagem que faz a gente refletir sobre a vastidão do tempo. Logo depois, eles flagram o jipe estacionado na beira da água, com barquinhos de pesca e uma fortaleza ancestral de pedra dominando o fundo. É um choque visual muito poético. Você tem a tecnologia de ponta do Brasil de 1957 dividindo a mesma foto com a arquitetura militar europeia ou do norte da África construída séculos atrás. O que nos leva à nossa quinta e última parte, o retorno pelas Américas. Depois de cruzar a África e a Europa, era hora de voltar para casa. Mas quem achou que a parte mais perto do Brasil seria a mais fácil, se enganou feio. A Cordilheira dos Andes era a barreira final. Nessas fotos em sépia você já percebe o clima, aridez total, vegetação some, frio extremo, neve nos picos. A placa na estrada crava a altitude, 4.050 metros. Imagina o ar rarefeito. Faltava oxigênio para os pulmões dos escoteiros e, claro, para o motor do próprio jipe. Aquelas mesmas peças que rodaram soltas na África foram levadas ao limite do limite para conseguir vencer a subida. E bom, os cicatrizes da viagem ficaram marcadas no carro. Vendo ele aqui, empoeirado, surrado, entupido de carga, cruzando um rio em cima de uma balsa rústica feita de madeira e corda, é de arrepiar. Ele não está mais limpinho e brilhante como na foto dos patrocinadores, mas ele carrega um peso de vitória inegável. Ele entregou o que prometeu. Tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para fechar essa análise. Hoje, a gente viaja com GPS, sensor para todo lado, assistência 24 horas, é tudo muito previsível. Mas fica a pergunta, será que a maioria dos veículos super tecnológicos de hoje aguentaria a brutalidade física de dar a volta ao mundo pelas piores estradas de terra, sem nenhum apoio digital, do jeitinho que esse Jeep de 1957 fez? A expedição Baden-Powell é uma prova definitiva de que, às vezes, a verdadeira aventura só começa quando a gente deixa o conforto totalmente para trás. Muito obrigado por acompanhar essa história incrível com a gente e até a próxima análise visual.